Boa tarde, colegas. É um prazer estar aqui. Fiquei assombrada de chegar aqui e de repente ter uma estrutura dessa, porque eu acho que fui uma das primeiras pessoas a fazer um curso de realização, chama-se Realização de Ficção em Vídeo. Olha, anos atrás, lá no Rio de Janeiro. Várias vezes dei curso, esporadicamente, tal, cursos curtos, cursos longos, e fazia muito tempo que eu não vinha para uma sala assim, de aula. Eu acho que, como vocês estão realizando, devem estar com uma ansiedade enorme de querer saber coisas da profissão, talvez mais até do que a minha carreira, entendeu? Então, eu proponho que a gente converse, em vez de ficar aqui fazendo um blá blá blá. A título de informação só, eu caí meio de paraquedas no curso de cinema na Universidade de Brasília, que era lá os 2 primeiros anos do Departamento de Artes, era o Instituto Central de Artes, onde a gente tinha oficinas de várias matérias. Oficina de artes plásticas, oficina de música, de arquitetura, de cinema. E eu comecei fazendo matérias de cinema, fui gostando, e foi a partir daí que eu fui deixando de fazer arquitetura e fui fazendo cinema. Então a minha carreira meio começou assim, foi a escola que me apontou o cinema. Depois, em um determinado momento, 2 anos depois, a escola de cinema foi fechada, e aí eu tive que decidir mesmo, ou ficava em Brasília fazendo arquitetura, ou ia procurar o cinema em alguma outra faculdade. Foi quando a nossa turma se decidiu pela Universidade Federal Fluminense, onde quase não terminei. Eu acabei terminando porque naquela época ainda não tinha regulamentação da profissão, não tinha regulamentação dos cursos de cinema. Me ofereceram um curso, um diploma de publicitário, um jornalismo, e eu falei assim, não, briguei tanto por cinema, que vou ficar até o final. Um dia, quando vocês tiverem diploma, vocês me dão. Me deram o diploma e eu não fui buscar até hoje. Mas, enfim. E a minha formação prática, na verdade, começou sendo técnica de cinema, assistente de direção. Eu fui continuista, fui fotógrafa de cena, aí consegui uma assistência de direção meio por acaso, porque o Bigode, que era assistente de Nelson Pereira dos Santos no filme Amuleto de Ogum, teve que sair. Eu estava fazendo continuidade e estilo, e de repente eu assumi o lugar dele, acumulando ainda o trabalho como assistente de direção, mas cenografia e figurino, que já estavam feitos, mas tinha que dar continuidade. Então eu me caí assim, chofre numa produção profissional, e fui aprendendo na marra, entendeu? Porque naquela época não havia esse tipo de trabalho que vocês desenvolveram aqui. Havia muito mais teoria e pouca prática, porque a gente não tinha câmera de vídeo, né? Então você tinha que filmar, e negativo era caro, equipamento era caro, tudo era caro, então era muito difícil fazer cinema numa escola de cinema. E na verdade fui aprender na prática. Aí depois eu me preparei, aliás, eu tinha um projeto de longa-metragem para fazer, e descobri que para eu poder fazer o meu longa, eu tinha que montar uma produtora. Então montei uma produtora com mais duas outras pessoas, e naquela época a única fonte de investimento que a gente tinha era Embrafilme. Mas para você ter um projeto seu aprovado, a tua produtora tinha que ter um currículo. Tinha que ter 2 produções. Uma feita com dinheiro da Embrafilme e outra sem recursos da Embrafilme. Conseguimos isso a duras penas, pois passaram-se anos até que eu fiz meu primeiro longa-metragem, chamado Gaijin, Caminhos à Liberdade, que vocês não vão conseguir encontrar numa locadora. Talvez encontre um VHS, uma locadora de arte, mas, enfim, ele não saiu em DVD ainda. E aí fui tocando a minha vida. Fiz longas de produção minha, fiz longas como diretora convidada, como são os 3 filmes que vocês assistiram, né? dois da Xuxa e uma Aparecida.
Fiz novela, fiz minisséries, fiz videoclipe, fiz óperas, enfim, tudo que pudesse, tudo que fosse direção de um audiovisual, seja impresso ou não, me interessava. E eu sempre achei que quanto mais diversificada fosse na minha carreira, entendeu? Mais subsídios eu tinha para dirigir melhor. Então, resumidamente, é isso. Está aberto aqui para qualquer pergunta. Quem se habilita a fazer uma? Eu queria saber como foi para você dirigir Gaidin naquela época, sem, não sei se foi tão sem recurso assim, mas numa época em que o Brasil não tinha tanta produção. Como foi para você dirigir? A Embrafilme tinha uma carteira para diretores estreantes, mas de qualquer forma a minha produtora, que era CPC, Centro de Produção e Comunicação, tinha que ter o currículo. Quando a gente montou a produtora, a gente tinha um sócio rico, que era filho de produtor de cacau, o Frazão. E o Frazão estava com um projeto de longa-metragem, baixo custo, não sei. Ele já estava meio preparando. Um dos nossos sócios, o Lael Rodrigues, que fez o Best Balance, foi ajudar o Frazão. E quase que paralelamente, o Glauber, que tinha recém-chegado da Europa, e tinha um filme chamado A Idade da Terra para fazer, ele não estava conseguindo encontrar uma produtora. O Glauber estava muito enlouquecido, os produtores que haviam na praça estavam com medo de produzir o Glauber. Porque você vai lá, se não contrata para filme, depois você como produtor, você tem que entregar, senão você vai para o pau ou vai para a cadeia, entendeu? É uma responsabilidade muito grande, porque tudo fica em nome da sua produtora. A compra de negativo, aluguel de equipamento, os contratos com a equipe, com o elenco, tudo tudo fica assinado pela produtora. E a gente precisava de um filme, entendeu? Aí meu sócio, Cacá Diniz, eu nos reunimos com o Lael, mas com o Frazão, e falou assim, o que a gente faz? Faz ou não faz? Era maior rabuta, entendeu? Nós não temos alternativa, vamos fazer o Glauber terminar o filme. E durante todo o processo, o Glauber ficava ameaçando assim, que ia pegar as latas de negativo rodado e jogar na sala do Roberto Farias, que era o diretor da Embrafilme, porque ninguém compreendia ele, coisa do tipo, entendeu? Mas enfim, a gente conseguiu fazer esse filme. Com isso, a CPC estava apta a poder entrar e receber um projeto. E no caso, um projeto com o diretor estreante. Mas o meu filme, o Gaijin, era um filme caro, porque era um filme de época. Se passava em 1908. E com atores estrangeiros, entendeu? Era super complicado para quem estava começando. E a Embrafilme, nesse momento, ela geralmente entrava com 30% da coprodução, como coprodutora, e dava um avanço de distribuição de 30%. Então você, como produtor, começava o filme com 60% e tinha que arrumar os 40% por aí. Não havia leis de incentivo. E aí sentei com o Cacá, a gente falou, vamos nessa, mas o orçamento era mais alto do que a média. Então, na verdade, os 30% mais os 30% dava apenas 30%. E aí havia uma alternativa, que era baixar o custo, baixar o orçamento. Aí o Cacá, que tinha maior experiência em cinema, virou e disse, não vamos abaixar não. Vamos manter esse roteiro, manter esse orçamento, a gente faz esses 30%, coloca o filme na lata e leva lá para mostrar que a gente tinha competência. Aí a gente iria brigar para os 30% mais 30% do orçamento que a gente tinha. E foi o que aconteceu. A Embrafilme ficou muito assombrada com a qualidade. A gente já tinha uma certa experiência de ser assistente de direção de outro, o Cacá tinha produzido para outro. E a equipe era uma equipe nova, mas era uma equipe cheia de garra e afim. Aí então a Embrafilme entrou com o restante do dinheiro e eu fiquei mais uns 3 anos assim, pagando dívida aqui, pagando dívida ali, assim, na merda federal, entendeu? Mas o filme teve uma repercussão de imprensa muito boa, de crítica muito boa no Brasil e fora do Brasil,
Isso foi ajudando a amenizar as dívidas, entendeu? Para poder ficar apta para tirar um outro financiamento. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você saiu da faculdade, você disse que já tinha um longa. Como é que o longa vem até você? Ou que histórias que a gente precisa contar? Eu tive uma coisa muito particular, porque eu fui para Brasília, um pouco querendo sair de São Paulo, onde tinha muitos japoneses, porque eu não entendia muito aqui, entendeu? E lá em Brasília, distante de São Paulo, e conhecendo o restante dos povos de outros estados, as histórias que minha avó me contava, entendeu? Ficavam muito presentes na minha cabeça. Então, nesse momento, quando eu comecei a fazer o curso de cinema, eu quis fazer um documentário sobre a imigração japonesa. Mais para conhecer a história a minha origem do que qualquer outra coisa. Eu só pensava nisso. Aí, no meio do curso, eu fui para o Rio de Janeiro. A escola a Federal Fluminense era uma escola voltada mais para ficção, entendeu? Foi aí que então naturalmente surgiu essa ideia de querer transformar esse documentário numa ficção. Aí eu comecei a escrever o roteiro. Então eu tinha uma história que eu carregava comigo desde criança, com todos os medos, com todas as curiosidades, com todas as agonias, que se despertou durante o curso de cinema. E achava que eu tinha que contar essa história. Eu não conseguiria fazer qualquer outro filme ou com qualquer outra história antes de contar a minha própria história. Entendeu? E isso foi eu lembro que eu fazia o filme, eu não estava pensando se o filme ia dar dinheiro, se o filme ia ser entendido, se ia ter público, não. Eu estava querendo vomitar a história da minha família e todas as minhas angústias naquele filme, entendeu? Mas geralmente um filme começa... Cada filme começa de uma forma diferente. Pode ser uma frase que você leu no jornal, pode ser um olhar que você viu, pode ser um caos que alguém contou, pode ser um romance que você leu, entendeu? O Paraíba Mulher Macho, por exemplo, foi convidar o pai de um amigo lá em Londrina para assistir o Gaijin, entendeu? E aí, quando ele estava se aprontando, ele, que era um deputado caçado, paraibano, ele virou para mim e falou assim: abre aí, tem um livro em cima da mesinha aí de centro, abre na página 26, tem um capítulo da história da Paraíba que você vai adorar e dar um ótimo filme. Teve sempre muita gente falando nisso, né? Aí, quando ele estava lá se aprontando, eu li, eram 5 páginas, sobre a Naide Beriz, uma mulher que foi uma espécie de estopim da Revolução de 30. Eu voltei para o Rio de Janeiro com essa história na cabeça, não saía da cabeça. E o velho Joffre ficava me mandando mais material de pesquisa. Quer dizer, ele foi me suflando também para fazer a história. Acabou que um dia ele me mandou um livrinho, ele escreveu um livro só da Naide Beriz. Nessa altura eu já estava completamente apaixonada pelo assunto, entendeu? E comecei a correr atrás. Mas o Pátria Amada tem uma história muito interessante, porque o Pátria Amada, eu estava pensando num filme que falasse sobre o Brasil, entendeu? E aí cheguei a 3 personagens que podiam falar sobre o Brasil, que era um empresário moderno, foi muito inspirado no Antônio Hermílio na época, isso foi em 80 e pouco, uma foca jornalista que nasceu em 64, e um cineasta louco para fazer seu longa-metragem, mas só rolava comercial para fazer. Entendeu? Então eu sabia que esses 3 personagens poderiam falar sobre o Brasil, mas faltava ficção em torno deles. E aí começou a aparecer a informação de que a Candelária iria reunir 1 milhão de pessoas pelas diretas já. Aí eu virei para o meu sócio, o Cacá, falei: Cacá, vamos filmar. Não estou ouvindo ninguém falar que vai filmar, entendeu isso? Mas deixar um evento como esse, assim, impunemente sem filmar. Aí o Cacá falou bem assim para mim: mas não temos história nem elenco. Aí eu falei assim, e a gente tinha 5 latas de filme que tinha sobrado de um outro longa. Eu falei assim: equipe eu consigo, a gente pode arrumar uma para pagar depois, entendeu?
negativo eu tinha e equipamento a gente armava também. Faltava a história e o elenco. Aí eu liguei para o senhor Araújo, já estava meio conversando com ele sobre esse projeto, e disse para ele assim, escreva alguma coisa, intuindo o que vai acontecer nesse comício da Candelária, com esses 3 personagens. Eles não precisam se encontrar, mas eu preciso de cenas com os 3 personagens. Ele ficou, isso era assim, 5 dias antes do evento. Aí eu chamei a Débora Bloch, que era uma atriz principiante, que estava doida para trabalhar comigo, ela tinha se candidatado no filme anterior. Eu disse para ela que ela não tinha cara brasileira, não era tipicamente brasileira, não dava para fazer Paraíba. E tinha gostado muito, mas tinha gostado muito dela. Liguei para a Debinha e falei, Debinha, tá afim? É assim, não tem dinheiro, não sei se o filme vai sair, pode ser que não saia, mas eu estou doida para filmar e tem um personagem que é assim assado. Ela fechou. Liguei para o Valmor Chagas, que tinha feito o Paraíba Mulher Macho. O Valmor sempre me dizia assim, Tizuka, minha geração foi criada sonhando com o cinema, vendo os cinemas. O cinema era referência para viver, para ver o mundo, tudo isso. Vocês precisam filmar mais. Liguei para o Valmor, claro que ele topou. Aí voltava o cineasta, o Cacá sugeriu o Busa Ferraz, que era irmão do Hélio Paulo Ferraz, que naquela época ele investia muito em cinema. Então já era um produtor pensando na possibilidade de grana aí. E o Busa veio, foi super gracinha, entendeu? E a gente foi filmar. Aí depois o material era muito bom. Entendeu? Era o Busa com o Nonato Estrela, que fazia o câmera dele. Então eu tinha uma câmera que estava com o Nonato e eu tinha outra câmera com o Edgar. E a gente filmou assim, os nossos personagens circulando nesse comício. A gente estava fazendo uma ficção dentro de uma realidade. Aí depois vimos o material que estava lindo, chamei o senhor e disse, agora vamos escrever a ficção. Né? E mostramos esse material para um francês que estava assim, meio próximo da gente, só que ele adorou o material e ficou de produzir. Era um filme também de custo barato. Aí tivemos assim, uns 2 meses para rabiscar uma história, mas eu fiquei sabendo pelos jornais que os Chucarramães, os índios do Xingu, tinham sequestrado uma balsa e estavam ameaçando de matar 5 funcionários da FUNAI que estavam presos. Eu falei assim, meu cineasta tem que ir aí. Né? E aí a gente foi uma coisa de louco, sem grana, não sei como a gente foi, quebramos um avião que foi emprestado, foi uma loucura, mas a gente foi filmando assim. Quando a gente entrou 4 meses depois para filmar a ficção, eu já tinha muito material documental que era nossa referência para escrever a história. Então o roteiro foi desenvolvido em função da realidade. Mas quando a gente começou a filmar, no meio do caminho, o Maluf estava ganhando as eleições. E eu fiquei furiosa, entendeu? Fiquei furiosa. Eu estou gastando o que eu não tenho, fazendo uma dívida gigantesca para fazer um filme sobre as diretas já e o Maluf vai ganhar. Entendeu? E aí, também começava meio que deturpar um pouco a nossa história. Aí o que acabei fazendo? Eu comecei a assumir os acontecimentos e colocar isso no personagem do Busa. Então o Busa chutava umas laças negativas e ficava. Eu estou fazendo filme. Para quem? Para eleger o Maluf? O que é isso? Eu só que chutava as laças de filme. Então o que ia acontecendo na realidade com a produção e com o país, a gente foi colocando no filme. Entendeu? E foi uma experiência assim, sensacional, porque era um processo muito criativo, tanto de produção como de criação, né? E a gente conseguiu amarrar a história final. Né? É um dos filmes assim, que eu tenho assim, um maior carinho, porque a gente conseguiu estar presente nesse comício das diretas. E aí, outros filmes surgiram, outros de livros, não sei o quê, e os filmes de encomenda, que aí de encomenda sim você tem já uma proposta de história, com um elenco principal geralmente escolhido, às vezes não, mas sempre teve, no caso da Xuxa, a Xuxa é a protagonista. E como ela também é produtora, ela faz questão de apresentar o seu
o seu par romântico, entendeu? Mas, às vezes não. O Aparecida, por exemplo, a gente sentou juntos, eu e os produtores, para fazer uma escolha de elenco. Havia uma certa pressa, então a gente não teve muita chance de poder selecionar muito, mas ficar um pouco na disponibilidade dos atores que estavam livres, porque hoje em dia a televisão, com essa quantidade de ficção que faz, você tem pouca chance de ter protagonistas com certo nome que possa alavancar o filme depois da comercialização, né? E que sejam bons atores. E aí, alguém? A gente tem uma experiência muito rasa com o cinema ainda, mas o que a gente acaba percebendo é que você precisa ser muito mais empresário do que artista quando você vai produzir. Você pode me dizer se a gente consegue separar isso? Consegue. É difícil, mas consegue. Se você vai ser produtor, não basta ser só empresário, entender do métier, entendeu? Você tem que ter também uma sacação de produtor, que é uma coisa incrível, isso é um mal barato. Você vê que os grandes produtores são aqueles que de repente viram, vou chamar tal diretor, eu quero essa história porque isso vai acontecer, eu quero essa atriz porque ela enfim, é o grande tchan da produção, entendeu? Ou então o país está precisando de esse tipo de filme, entendeu? Mas como o público muda muito, muda de gosto, às vezes você pode entrar numa grande roubada. Grandes produtores que já acertaram muitas vezes entraram em grandes roubadas. O que eu posso dizer é o seguinte, para você ser um produtor independente, entendeu? O risco é muito grande. Você mexe com muito dinheiro, às vezes você fica numa miséria profunda, às vezes você ganha muito dinheiro e às vezes você perde muito dinheiro. É uma roleta russa. No Brasil, nós quase não temos produtores assim para bancar, eu vou contratar um diretor para dirigir. Por que isso? Porque como a gente tem um cinema, um mercado dominado principalmente pelo cinema americano, o cinema que sempre sobreviveu graças a uma vontade ferrenha de querer fazer filme. Então, quase sempre o diretor era também o produtor do seu filme. Aí é que eu acho mais complicado. Porque você ter uma cabeça fria para ser produtor e ao mesmo tempo não perder a criatividade, do tipo assim. Eu lembro que no Gaijum eu estava me sentindo tão angustiada porque eu tinha pouca grana para fazer esse filme. E o filme começava com a chegada de um navio, que era um navio russo capturado pelo Japão, trazendo os imigrantes para o Brasil. Era 1978 quando estava filmando, o navio era de 1905. Eu fiquei assim, como que a gente vai arrumar esse navio? Ele não tem condição de arrumar esse navio, e a gente não tinha. Hoje a facilidade, que hoje a gente tem dessa facilidade da tecnologia digital para você montar aqui, bota um croma, não sei o que, captura, não sei o que, muda o desenho do navio. Entendeu? E aí eu peguei e falei assim, vamos eliminar o navio da história. Essa era a produtora, a diretora, que também era produtora, culpada, fazendo errado o seu ofício como produtora. O Cacá, meu sócio, que não era diretor e só produtor, mas com bastante chão, assim, já tinha trabalhado com muitos diretores, ele falou assim, de jeito nenhum, entendeu? Como é que você vai eliminar a coisa mais importante do filme, que é a chegada da imigração, entendeu? Ele tinha toda a razão, eu com medo de gastar, entendeu? De afundar com a produção do primeiro filme, eu estava eliminando uma das coisas mais importantes do filme. Então, ser produtor tem que ter a grandeza de perceber que o filme é bom. Porque você tem um produtor que faz assim, não vamos gastar, em vez de 100 figurantes, põe 15 figurantes, tentando economizar. Tem aquilo que a gente chama da economia porca. Você economiza aqui, mas perde no filme, entendeu? Então você tem que ter um discernimento muito claro para saber o que vale e o que não vale. Onde você está gastando dinheiro à toa, entendeu? E onde você tem que investir mesmo. Aí, acho que a prática, vocês devem ter vivenciado isso na produção, entendeu? De repente não encontra uma coisa, vale a pena varar a noite para conseguir alguma coisa, às vezes vale a pena varar a noite, entendeu?
como eu falo, o foco que você possa ter na hora de querer alguma coisa é muito importante, entendeu? Se você deseja violentamente alguma coisa, você não pode abrir mão disso, porque você vai conseguir, mesmo sem dinheiro. Essa história, tem até uma história muito engraçada do Pátria Amada. Eu estava lá no meu escritório, desesperada, porque eu queria filmar os índios lá no Xingu, levar o Busa para... E não tinha dinheiro mesmo, porque ainda, nesse momento, os produtores não tinham entrado. E eu estava assim, onde eu vou conseguir um aviãozinho para descer lá em São José do Bang Bang, que era lá da aldeia, no meio lá no Planalto Central. E eu encucava, mas eu tenho que ir. Eu já estava conseguindo ter autorização da FUNAI para poder baixar lá. Tinha uma amiga que estava lá em Brasília, eu estava conseguindo tudo em volta, mas não consegui o avião. Claro, era o mais difícil. Eu estava tão desesperada que de repente toca o telefone e eu atendo. Olha só que louco. Nica, que ficou muito minha amiga, que foi produtora associada do Paraíba Mulher Macho, uma empresária riquíssima. E virei e falei assim: oi, Tizuka, o que você anda fazendo? Eu estou embarcando para o Xingu, vou filmar os índios, entendeu? Vou filmar lá o sequestro da FUNAI. Ela falou: quero ir com você. Eu falei: tudo bem, me arruma um avião. Ela falou: me dá 2 horas, 1 hora, 2 horas. Aí 2 horas depois eu consegui um avião do meu tio, entendeu? Eu acho que é um milagre, entendeu? Mas o milagre existe se você tiver fé, entendeu? Desejar profundamente. E coisas do tipo acontecem muito, entendeu? Acho que o cinema é um processo meio sagrado, entendeu? Onde os milagres acontecem se você tiver fé. Mas tem que ter fé. Deixa eu tentar, na pergunta do Roberto, tem uma coisa que você falou com a sua experiência toda, e tem uma coisa que, para quem está começando, para quem está tendo os primeiros passos, tem alguns caminhos. Ou fazer algo sem grana, no budget mesmo, com a sua câmera caseira, e fazer um vídeo caseiro, né, juntar os amigos e fazer. Depois desse passo, tem a coisa de conseguir uma graninha mais, que são os editais, algum prêmio que existe por aí também, que 80 mil reais também, que dá para fazer uma película, mas não dá para fazer grandes coisas. E aí depois você vai entrando nos grandes voos, que aí entra nessa coisa das grandes produções, que entra o papel do produtor. O que ele falou, assim, que, se eu estiver errado, depois você me corrige, é que tem uma questão de quem está aqui, nessa base aqui, pensando na criação, pensando em como contar suas ideias, às vezes esbarra nessas questões burocráticas, porque a gente também não tem muitos mecanismos para apoiar ou para fazer com que levante, né, dê uma alavancada na produção independente de base mesmo. Eu moro na cidade onde a produção é o maior centro de produção audiovisual, entendeu? Na área de televisão e na área de longa-metragem. São Paulo está mais voltado aos comerciais, tem longa-metragem, também tem televisão, mas enfim, basicamente o centro cultural audiovisual está no Rio de Janeiro. Não adianta vocês, no estágio que está, entendeu, chegar lá no Rio de Janeiro querendo emprego. Vocês vão se deparar com centenas de outros garotos, outras pessoas no mesmo nível querendo lugar, e outras centenas com muito mais chão, entendeu, de experiência, querendo um lugar para ser um estagiário. Então, no entanto, hoje, as possibilidades de vocês produzirem aqui, entrar no edital, receber o dinheirinho para fazer, é muito grande, né? E aí, eu sugiro que faça aqui, crie aqui os seus trabalhos, não abram mão da sua criatividade, levem alguma coisa inusitada e forte para os festivais, porque aí sim os produtores vão ver: pô, esse cara aqui tem talento, entendeu? Eu quero produzir esse cara, entendeu? É o melhor caminho. Façam aqui, porque vocês aqui vão fazer uma proposta muito mais original do que você daqui
chegar lá no Rio ou lá em São Paulo, entendeu? Tentar fazer alguma coisa no universo que não é seu. Entendeu? Então, levar uma história particular de um lugar, entendeu? Com uma cultura particular para mostrar num festival que corre pelo Brasil inteiro, corre para fora do Brasil, é uma oportunidade enorme de poder mostrar o que vocês sabem, mas fazendo aqui. Entendeu? Por isso que eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo aqui do Telecinema, Tela Brasil, é super importante, porque começa a incentivar, estimular as pessoas do lugar para trabalhar. Hoje tem muita gente que domina uma câmera, domina uma ilha de edição, um computador, entendeu? Tem chão de experiências caseiras, não sei o quê, disputando nos grandes centros. Então é muito mais fácil e muito mais criativo, entendeu? E muito mais original, se vocês conseguirem botar aqui, num filminho que seja de 5 minutos, ou depois, e aos poucos ir chegando no médio, no longo, num documentário, ou numa ficção, não importa o que, entendeu? E penetrar pelos festivais, porque é onde aparece. Aí ganha um prêmio, fica todo mundo ligado. Quem que é esse cara? Entendeu? Que filme é esse? Boa tarde. Eu gostaria de saber se ainda hoje rola um pouquinho aqueles grupos, culturas, aquele sectarismo que pode existir dentro do cinema, entre os cineastas, que taxam um pouco a tendência da produção de filme. Eu estava pensando nisso porque existe uma grande diferença, né, entre o filme atual e o gaijin. Será que existe aquela tendência das pessoas apontarem e dizer, nossa, olha só, fez uma coisa engajada, uma obra realmente artística, e depois agora está fazendo um cinema mais voltado para o comercial, para a grande mídia? Existe essas ideias ou essa patrulha, essas pessoas que... algum tipo de informação que diz, olha só, está mudando de lado, ou então está se vendendo na pior das perspectivas? Olha, existe. Você lê crítica de cinema, você vai ver que existe isso. Eu queria ouvir, porque na época que eu comecei eu era muito brigona, entendeu? Então eu queria ouvir uma provocação dessa para poder responder. Mas foi muito engraçado, porque o que eu fiz primeiro? Quando fui fazer televisão pela primeira vez, foi o Pagador de Promessas, né? Que já tinha sido laureado como peça de teatro, como cinema, Festival de Cannes, tudo isso, e eu fui pegar minissérie. Então era uma provocação, era um desafio muito grande. Eu pensei que fosse ouvir alguém falando, está vendo, se vendeu para televisão. Ninguém falou. Não li nada na imprensa. Aí depois eu fui fazer o primeiro, eu fui convidada para fazer a Xuxa, o Lua de Cristal. Eu falei, agora vem gojando, entendeu? Porque eu me vendi para a Xuxa. Não vi uma frasezinha me provocando nesse sentido. Eu vi assim, matérias falando mal da Xuxa, mas ninguém falou mal de mim. Ou da minha decisão de ter feito o filme da Xuxa. Aí eu fui fazer uma novela, Cananga do Japão. Eu falei, agora vem, porque agora é novela, né? Como se diz, arte menor. Também não veio, ao contrário, entendeu? E tem uma coisa muito engraçada, porque os intelectuais, assim, mais voltados ao cinema de arte, não sei o quê, não ousaram falar sobre o trabalho. Aí depois, eu me ofereci para fazer os Trapalhões. O Renato me chamou para fazer o Noviço Rebelde, entendeu? Agora veio, também não veio. Então, na verdade, o que eu acho que deve ter acontecido? Eu faço cinema, não importa se seja um filme de encomenda ou não,
se é um personagem popular ou não, entendeu? Eu quero fazer o melhor filme que eu posso fazer naquele momento, com aqueles personagens. Isso é um dado, uma referência. Eu tenho só 1 milhão para fazer um longa-metragem, é um dado. Eu tenho 1 milhão para fazer um longa-metragem, tá? Eu tenho tal ator, eu tenho tal produtor, tenho tais condições. São informações que você tem, que servem como referências, entendeu? Para você fazer um filme assim ou assim. A Xuxa, quando eu escolhi fazer a Xuxa, eu escolhi que minhas crianças eram pequenas e todas elas estavam me cobrando que eu não tinha feito nenhum filme infantil. Eu estava já pensando em fazer um filme infantil quando recebi o convite. Eu virei fazer a Xuxa, uma pessoa que monopoliza, naquela época, monopolizava as crianças do Brasil inteiro. Era uma coisa louca. Até minha filha de 1 ano, ninguém tinha feito a cabeça dela, saía dançando na frente da televisão quando ela começava, quando ela se apresentava. Mas essa mulher tem alguma coisa além daquilo que eu conheço, entendeu? Carisma, sei lá o quê, mas até alguma coisa. Eu que faço comunicação, tá? Eu preciso entender isso, né? Então, quando pintou o convite, eu quis fazer o filme da Xuxa, né? Para entender o que era essa personagem. Quando eu fiz o Noviço Rebelde, eu queria também entender os Trapalhões. Os Trapalhões eram o nosso circo, entendeu? Era o nosso Chaplin, eles atingiam um segmento que a gente, fazendo filme intelectual, não atingia, que o Gajinho não atingiu, que o Paraíba Mulher Macho, que tinha um apelo sexual forte, uma história assim forte, isso aqui não atingiu, entendeu? Então, eu sempre tive essa curiosidade de querer conhecer, de querer estar perto, de querer entender, de querer saber quem é o público brasileiro, entendeu? Então, eu acho que essa postura minha, de querer fazer cinema com essas pessoas, entendeu? Ainda que tenha que... Eu não posso querer fazer o filme da Xuxa numa linguagem do Beijinho, entendeu? Eu não posso ser burra, eu tenho que entender. Eu não posso frustrar o espectador dela, mas eu posso trazer mais espectadores para ver o filme dela, entendeu? Hoje, 20 anos depois do Lua de Cristal, às vezes eu vou assim para debate, para palestra, eu costumo encontrar jornalistas que vêm para mim no ouvido e falam assim: você não sabe como o Lua de Cristal foi importante para mim. Essa pessoa tinha 7 anos, 10 anos na época, entendeu? E hoje são pessoas que estão encabeçando aí a comunicação no Brasil. Então, nenhum filme pode passar impunemente. Você, como diretor, como produtor, tem que saber que qualquer coisa que você faça, por pior que seja, vai fazer a cabeça de alguém, entendeu? E esse alguém você pode prejudicar a vida do cara, como você pode, de repente, dar uma alavancada. Eu lembro que quando eu fiz o Gajinho, uma menina de uns 15, 16 anos, lá no Festival de Gramado, virou para mim e falou assim: eu vi seu filme e eu quero sair de casa. Entendeu? O cinema não faz revolução, mas pode mexer muito com a cabeça das pessoas. Então você vai fazer um filme dos Trapalhões, vai fazer um filme da Xuxa, não importa o que for, entendeu? Você tem que entender e tem que ter essa responsabilidade de que você tem que fazer direito, tem que se dedicar como se estivesse fazendo o último filme da sua vida. Então, pode ser que não agrade o crítico entendeu? Mas se agradou a 1 milhão de pessoas, eu vou ficar muito feliz, porque eu acho que o cinema é para multidões, não é para um segmento pequeno, entendeu? Alguém mais? Deixa eu até, aproveitando esse gancho, eu lembro que eu fui fazer o Feiurinha, que é o último filme da Xuxa, e o filme anterior tinha dado só 350 mil espectadores. Então eles me chamaram numa esperança de, era o vai ou racha, ou a Xuxa acelerava para cima, ou então acabava a carreira cinematográfica dela. Então era um desafio para mim. E a história foi a Xuxa que apresentou. E eu gostei muito da história. E era diferente do Lua de Cristal, porque eu não tinha mais animados, então a Xuxa estava muito mais produtora, muito mais em cima, não sei.
E aí eu vi que a equipe estava numa assim, meio... Era uma equipe, parte da equipe tinha trabalhado, mas a grande parte estava assim, meio constrangida de fazer o filme da Xuxa. Tipo, vou fazer para ganhar 4 semanas aqui para embolsar uma grana, porque eu não tenho o que fazer. Eu vi que eu tenho que ganhar essa equipe também, porque não basta o diretor querer fazer o melhor filme do mundo, ele não é nada sem a equipe dele, entendeu? Aí eu peguei e falei, eu tenho que fazer a cabeça desses meninos, entendeu? E aí eu comecei a motivá-los, entendeu, para o filme, criar cenas para que eles se animassem. Então, vocês viram o Mistério de Figurinha? Não, vem porque é legal. A maioria dos adultos não vem porque acha que é filme de criança, mas eu sempre, quando faço filme de criança, eu penso nos adultos que acompanham as crianças. Porque eu já vivia sem esse mico, entendeu? De ficar tendo que assistir o filme com meus filhos e não gostar do filme. Então, eu penso também nos adultos que acompanham as crianças. E o filme tem uma parte da história que é maravilhosa, que é a história das bruxas. Né? E a gente armou todas as cenas das bruxas com muita ação, entendeu? E aí a equipe masculina, jovem, da equipe, ficou super animada para fazer o filme. Eu virava para eles e falava assim, quando alguém perguntar para você assim, que professor que está fazendo, ele tem que falar da Xuxa, em vez de falar com constrangimento, pode falar assim, estou fazendo filme da Xuxa, vá ver, você vai ver, e dá uma estampada, entendeu? Então, e terminamos o filme assim, com a equipe inteira muito orgulhosa do filme que fez. Então, isso é muito importante para quem vai produzir, para quem dirigir, quem vai dirigir, entendeu? É fazer com que a equipe embarque nesse projeto com o mesmo tesão que você está tendo. Senão vai fazer um filme, o filme vai ser de choque. O filme nada mais é do que a emoção que a gente está querendo botar na tela, que foi traduzida ali, no meio da equipe, no meio do elenco, na história que escolheu, entendeu? Sabe? Na convivência dessa turma, de querer fazer uma mágica, né? De querer colocar uma mentira na tela que vai ser absorvida como se fosse uma grande verdade. Por isso que emociona. Oi. Então, eu queria falar sobre o cinema infantil mesmo, que você falou da Xuxa, dos Trapalhões, que para mim, eu assisti o Artificial, para mim também foi um marco, na minha infância, e eu sinto que atualmente falta muito filme infantil. Assim, a gente está perdendo nossas crianças para Disney, eles estão totalmente vivendo uma realidade americana, uma realidade que não é a nossa. E assim, eu vejo que publicidade, eu vejo que todos os mercados estão voltados muito para a criança, porque a criança tem um retorno rápido, porque a criança ela gasta, ela convence a família a gastar. Por que o cinema nacional não está fazendo mais filme infantil? Que na minha época eu cresci vendo muito Xuxa, Trapalhões, agora o último que eu vi foi Tainá, e faz um bom tempo, né? Então... Na verdade, você quando é adulto, tem dificuldade para fazer um filme para criança, né? São poucos os profissionais de várias áreas que se dedicam ao assunto, entendeu? Então, inventar um filme para criança, correr atrás, se dedicar e se apaixonar pelo filme, você sendo adulto, é mais difícil do que se fosse outra criança. Então, são alguns produtores que têm essa visão de que tem um retorno, entendeu? Tem algumas pessoas do tipo Xuxa, dedicada a isso, entendeu? Os Trapalhões queriam um público infantil e queria também um público adulto, né? Mas falta. Todo mundo fala. Eu, por exemplo, depois que eu fiz o filme da Xuxa, desde antes de fazer o filme da Xuxa, sempre pensei em fazer um projeto infantil. Aí quando você vai ver, meus filhos cresceram, entendeu? Aí você vai perdendo também a motivação para fazer. Quando você tem filho pequeno, você fica muito motivado para fazer, né? Mas é uma questão de entrar nesse nicho, entendeu? De procurar uma boa história e sair para produzir. Que diretor ou filme te incentiva a fazer o cinema? Na verdade, quem me abriu os olhos para descobrir que existia muita coisa atrás do cinema, entendeu? Foi o Nelson Pereira dos Santos, que foi meu professor, eu
meus 2 primeiros longas foram com ele. Ele foi meu mestre, guru, digamos assim, em determinado momento da minha vida. Depois eu tive uma experiência com o Glauber, produzindo filme para ele, sendo assistente, fiz um curta com ele também. Ele me mostrou um outro lado do cinema que também foi extremamente importante. Depois eu passei a dirigir. E aí a gente fica mais solitário, entendeu? Nessa história de quando você vira chefia. É bom quando você é assistente, você aprende um pouco com muitos diretores. Eu não tenho nenhum diretor assim que vai ser por causa desse diretor, por causa do filme que esse diretor fez, me incentive a fazer filme, entendeu? O que me incentiva a fazer filme é a minha curiosidade, né? Eu acho, por exemplo, eu descobri já tem um tempo, mas eu faço filme para poder entender a vida, entendeu? Para mim, a forma mais eficaz para poder compreender os mistérios da vida, os diferentes mistérios da vida. É isso que me motiva. E depois de tantos anos de cinema, eu não sei poder abordar qualquer assunto, entendeu? A não ser pelo audiovisual, que virou minha prática de vida, entendeu? Eu acho que eu filmo melhor do que escrevo, do que compor uma música, do que pintar, do que fotografar, enfim, do que fazer um monte de dançar, entendeu? O meu meio, o meu instrumento para poder conversar com a vida é o audiovisual. A minha questão, você pode me corrigir se eu estiver errado, o cinema nacional, pelo meu ponto de vista assim, de produção e tal, eu acho que ele está mais próximo do cinema europeu, assim, não igual ao cinema americano, que são muita coisa 3D, milhões e milhões de dólares investidos. É uma produção, creio que mais barata, com uma temática melhor, né? E se eu não me engano também, o cinema nacional, eu acho que ele não chegou a ganhar nenhum troféu como o melhor filme estrangeiro no Oscar. Acho que a Central do Brasil só concorreu, não sei se ganhou e tal. E o que falta para o Brasil ganhar um troféu assim e tal, porque ele é próximo do cinema europeu, e o cinema europeu ele é bastante conceituado, assim. Você acha que o nacional também está chegando nessa parte conceituada aí do exterior? Se você ler um pouquinho de história, a gente já teve vários filmes, grandes prêmios internacionais de cinema. O Pagador de Promessas foi Festival de Cannes, a Palma de Ouro, entendeu? A gente teve Festival de Berlim, chegamos perto do Oscar. O que acontece no Oscar? Só para você entender como é. Não adianta eu ter um bom filme, não adianta ter um filme incrível que poderia ganhar o Oscar. Eu preciso ter uma estrutura de exibição antes, entendeu? Poderosa, porque aquilo é votado pelos acadêmicos da academia. Então, o filme tem que ser visto, entendeu? Ele tem que levar alguma coisa para atrair os acadêmicos para que vejam, para que possam votar nele. Então, se eu não tiver grana, entendeu? O meu filme não vai ser visto. Então, ele jamais será votado pela academia, entendeu? É uma questão prática só. Nos festivais, por exemplo, de Veneza, de Berlim e de Cannes, que são os grandes festivais europeus, a gente tem mais chance porque precisa de menos infraestrutura como essa. O nosso cinema tem um mercado dominado pelo cinema americano. O cinema americano já matou o cinema espanhol, o cinema italiano, entendeu? Várias outras cinematografias e quase a gente está sempre aqui na UTI, entendeu? Então, é complicado você concorrer com eles, é complicado você concorrer com a alta tecnologia que eles têm. Entendeu? Não é que o cinema brasileiro é mais parecido com o cinema europeu. Não é tão parecido com o cinema europeu, só que não é talvez porque não tem os efeitos visuais que o cinema americano tem, e os europeus também não fazem isso. O nosso cinema, ele tem menos por falta de dinheiro, tá? Por falta de dinheiro não, você precisa de tempo, precisa de tecnologia, uma série de coisas. Agora, a gente tem qualidade técnica muito grande. Os caras vêm filmar aqui e ficam enlouquecidos com os nossos técnicos. Vários técnicos nossos depois são cooptados para ir trabalhar fora, entendeu? Então, não é falta de qualidade técnica e artística, entendeu? A questão é oportunidade de entrar no mercado e vai lá,
mesmo de fazer frente, entendeu? É a chave. Bom, gente, estamos perto do horário. Alguém quer fazer a última pergunta? Eu acho que de uma forma geral o que a gente precisa saber então é prós, contras e conselhos, né? Acho que para arrematar assim. Olha, eu acho que conselho não vai servir para ninguém, entendeu? Porque conselho pode funcionar para uma, não funciona para outra, entendeu? Eu acho fundamental é você querer fazer. Se você quiser fazer mesmo, você vai fazer seu filme, seu longa-metragem aqui. Mas tem que querer muito. Não dá para você dividir com outras coisas. Eu, particularmente, na minha época, que era muito mais complicado, entendeu, fazer cinema, eu abri mão da minha vida pessoal. Chegou um determinado momento e falei, se eu casar, não faço meu primeiro longa. Se eu tiver um filho, não vou conseguir fazer meu primeiro longa. Eu falei, vou fazer tudo isso depois que eu tiver meu primeiro filho. Vou fazer tudo isso depois que fizer meu primeiro longa. Entendeu? Porque ou eu tinha o foco em fazer, vou ser cineasta, ou não vai ser. Entendeu? Agora, é mais fácil talvez você ser um fotógrafo, ser um montador, você tem mais chance. Mas para ser produtor e diretor tem que ter um foco. Mas hoje o pessoal está conseguindo fazer isso antes, com 20 e poucos anos, está cheio de moleque aí fazendo filmes fantásticos, entendeu? E botando para a gente ver. É desejo. Bom, então vamos dar para encerrado aqui a nossa conversa, né? Nosso bate-papo aqui com a Tezuka. A gente precisa de 5 minutinhos agora para abrir as portas aí para receber as pessoas, ajeitar a sala e vamos ao que nos interessa, né? Ver os filmes. Vamos lá. Obrigado, Tezuka.